Boa noite, Bruno, Daniel, Renata, Rodrigo. Então, eu submeti, né, à revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, esse artigo. Eu posso compartilhar aqui a tela? Aí, se a Renata também quiser me interromper e falar alguma coisa, tá, Renata? Pode ficar à Tá. vontade também. Se eu esquecer alguma coisa aqui, ficar um pouquinho nervosa. Bom, então, esse é o título, né, como foi mencionado. Eu sou autora, Renata é coautora, foi minha orientadora no doutorado, e o Rafael também foi um colaborador desse artigo. E aí, só para contextualizar, né, da onde surgiu essa ideia de pesquisar sobre isso e tudo mais, assim como o Bruno Sobral, eu me interesso muito pela estrutura produtiva, né, do estado do Rio de Janeiro, e eu me interesso por esse tema há uns 10 anos, desde a da época do meu mestrado. Minha dissertação foi sobre estrutura produtiva do Médio Paraíba, e esse artigo é um dos resultados assim da minha tese, né, que eu fiz um recorte para trazer aqui. Como o Bruno disse, né, às vezes a gente um artigo já tem tanta coisa, né, ali para as pessoas lerem e tal. Minha tese, então, tem coisa demais. E aí eu tentei, né, junto com a Renata, a gente fazer esse recorte, considerando a importância desse debate, né. E aí também como um ponto importante, eu queria comentar, antes de falar sobre complexidade da indústria petrolífera no Rio de Janeiro, né, que quando eu conversava com um amigo que estuda o setor de petróleo, ele sempre me questionava que era muito complexo, né? Porque eu vou apresentar aqui que a extração de petróleo não é muito complexo. Mas o que eu quero dizer antes, né? Antes de, de quem vê essa apresentação, né, questionar. É, a metodologia da complexidade industrial, econômica, ela parte do princípio do produto, né? Então, quando a gente pensa em produtos que são muito simples, né, de serem fabricados, esses produtos geralmente eles podem ser produzidos em diferentes locais, né? Por exemplo, indústria têxtil, alimentícia e tudo mais. E a extração de petróleo, o petróleo, né, bruto, ele é um produto simples. A questão é que o processo para a gente extrair esse produto, né, em águas profundas, o processo é muito complexo. Mas, no final das contas, o produto é o mesmo. Então, assim, só deixar esse ponto, isso não está no meu artigo, tá? Mas é sempre uma questão de debate quando a gente fala sobre a extração de petróleo ser ou não ser complexa. Então, pela ótica do produto, ele é um produto simples, né? Só que a gente aqui tem toda a tecnologia aí para extrair ele. Então, só deixar esse ponto claro, assim, antes de falar sobre a complexidade. Bom, entrando já no artigo, né? Eu fiz eu tentei fazer um recorte simples e talvez eu não tenha conseguido falar tudo assim que eu gostaria, né? Mas o objetivo desse artigo era investigar a complexidade da indústria petrolífera na região metropolitana do Rio de Janeiro e os possíveis impactos na estrutura produtiva regional, né? Como eu tirei da a minha tese ela faz um estudo sobre as mesorregiões do estado do Rio. E toda a metodologia ela é fundamentada nas mesorregiões do Brasil, tá? A metodologia que eu utilizo, né, os cálculos ali dos indicadores, parte do método, né, do Hausmann e do Hidalgo. Os principais resultados, né, o que a gente percebe é que tem uma predominância de indústrias de complexidade baixa, né, e ausência ou pouca participação das indústrias mais complexas, né? Eu sei também que esse ponto, né, é debatido, é muito debatido, né? A gente tem que refinar o petróleo, enfim. Mas eu quis trazer mais uma peça para esse debate, né? Uma contribuição para
engrossar esse couro aí que a gente tem que refinar, né, o petróleo no Rio. É mais nesse sentido, assim, esse artigo. Então, sobre os métodos, como eu comentei, eu parto dos métodos do Hidalgo e do Hausmann, do Atlas da Complexidade Econômica. Eles trabalham com produtos exportados, e aí, para a gente ter uma noção interna, né, de o que a gente produz dentro do Brasil e quanto isso é complexo, eu fiz esses cálculos com os dados de atividade econômica da RAIS, né, dos empregos. Eu não peguei todos, né, para preservar ali os princípios metodológicos, eu só usei os dados da agricultura, indústria extrativa e indústria de transformação. Então, toda a parte de serviço, que é importante e é muito grande, eu não utilizei, mas eu espero trabalhar com esses dados futuramente, né? Então, no geral, foram 307 atividades econômicas observadas, né, em 137 mesorregiões, e aí eu fiz essa análise em rede. Bom, e já partindo, né, para os resultados aqui de discussão, só um panorama geral do que deu os resultados, né? As indústrias mais complexas, elas são aquelas ligadas à fabricação de equipamentos eletrônicos, elétricos, fabricação de máquinas, de ferramentas, área de transporte, né? Fabricação de veículos, peças e acessórios de veículos, indústria química, farmacêutica também. Todas essas indústrias, elas deram um índice de complexidade industrial mais alto. E as indústrias menos complexas, né, são aquelas mais simples mesmo que a gente já imaginava, né, que são indústrias ligadas à agricultura e indústrias extrativas. E esse resultado ele está de acordo também com o resultado que é feito a partir da análise dos produtos exportados. Bom, eu fiz essa tabelinha com o intuito de fazer o recorte das indústrias de petróleo que eu queria analisar, né, que eu queria observar. E aí a gente tem a extração de petróleo e gás natural, tá? Aí tem o código da CNAE, que ela está inserida. O ICI é o índice de complexidade industrial dela, ali numa faixa entre menos 2,5 e mais 2,5, ele está a menos 0,5, né? Então é um indicador baixo. E coloquei o percentual de emprego, né, no conjunto petrolífero, nesse total aí do conjunto petrolífero. Bianca, explica um pouquinho por que é menos 2,5, mais 2,5. É que no próximo... o que é o índice, propriamente dito. Tá? No próximo... eu ia explicar no próximo... Tá. Mas talvez a gente volte aqui, né, se alguma dúvida. Mas o índice de complexidade industrial, ele está entre menos 2,5 e mais 2,5, na verdade, é só para manter a estética do que o Hausmann e o Hidalgo faz, né? Que nada mais é do que uma faixa que eles ali definiram, né? E aí quando a gente faz o cálculo, a gente deixa dentro dessa faixa. E o resultado ele é dado pelo cálculo, né? Não é a gente que atribui nenhum valor a nada. Então, assim, a gente tem aqui extração de petróleo e atividade de apoio à extração, como eu disse de novo, no universo entre menos 2,5 e mais 2,5, eles são menos complexos, tá? E são, assim, aqui está um emprego aí de 30%, né, desse total aqui. Fabricação de produtos do refino do petróleo tem uma complexidade mediana, e aí eu inseri também... não, é o de baixo. Fabricação de produtos derivados do petróleo também tem uma complexidade ali boa, assim, mais próximo, né, de 2,5, então eu diria que ele média alta, né? Fabricação de máquinas e equipamentos para prospecção de petróleo, ela não é desse conjunto da indústria petrolífera, né? Ela é fabricação de máquinas e equipamentos. Mas ela tem ligação, ela se relaciona, quando a gente faz o cálculo, ela se relaciona com todas as outras indústrias. Então, eu resolvi deixar ela, tá? Só para a gente analisar mesmo. Ela tem aqui um indicador de complexidade mediano também, e aqui 9%, né, do emprego.
e fabricação de produtos petroquímicos básicos aqui com 1,165, né, que já é uma alta complexidade. Aqui, essa figura, que eu chamo de espaço industrial, ela apresenta todas as indústrias, na verdade, ela apresenta todas as 307 indústrias que foram estudadas, só que tem dois tamanhos aí de nós nessa rede, né? O tamanho maior e que está nomeado são as indústrias que a região metropolitana do Rio ela tem vantagem de concentração do emprego industrial, ou seja, ela tem uma quantidade relativa maior de emprego nessas indústrias quando comparadas a todas as outras do Brasil. É como se fosse uma vantagem comparativa revelada quando a gente faz, né, para produto exportado. Eu destaquei com as setinhas, com essas setas aí, as indústrias que são desse conjunto aí de indústrias petrolíferas, tá? Bom, e aqui embaixo tem o ICI, menos 2,5 a 2,5, né, que é a faixa que ele está. Então, as vermelhas, elas são menos complexas, tem um indicador menos complexo, e aí a amarela, ela é mediana, e quanto mais verde, mais complexa essa indústria aí que está aparecendo. O algoritmo também que eu fiz essa rede, ele tem uma característica que é a seguinte: quando ali o nó ele tem muitas ligações, ele vai se aglomerando no meio, e quando ele tem poucas ligações, ele fica na periferia, né, do grafo, da rede. Então, a gente pode observar aqui, eu não sei se aparece a minha seta aqui no computador, né, no cantinho aqui, o primeiro aqui de baixo, atividade de apoio à extração, né, ela está aqui no canto, logo depois aqui, extração de petróleo e gás, a gente sobe mais um pouquinho, um verde claro, máquina e prospecção de petróleo, sobe mais um pouco, produtos do refino de petróleo, aí mais um pouco aqui em cima, derivados de petróleo, lá em cima, produtos petroquímicos básicos, e o outro que está com uma setinha azul, elastômeros. Depois eu explico por que eu fiz essa cor aqui diferente. Essa rede também, além de... Essa característica que ela tem de juntar, quando tem muitas ligações às indústrias, né? Ela também fez acontecer aqui algo interessante nessa rede, que é o seguinte: criou-se um hub mais complexo nessa parte de cima, né? Que até aqui o derivado de petróleo está mais próximo desse hub, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que nessa parte que é mais verde, mais forte, tem muitas bolinhas, né? Muitos nós aí pequenininhos, porque a região metropolitana ela não tem essa vantagem de concentração do emprego industrial nessas outras indústrias. Então, é como se tivesse incompleto, né? Como se tivesse incompleto. Essa parte que é a mais complexa, o Rio, né, a região metropolitana, não está assim, completa, vamos dizer, né? Tem um outro hub que a gente pode olhar assim aqui embaixo, né? Que ele está mais na cor vermelha, porque ele é menos complexo, são indústrias mais tradicionais. A gente tem aqui panificação, roupas profissionais, né? Indústria dessas coisas, indústria de biscoito, roupas íntimas, acessórios e vestuários, que são as indústrias tradicionais que a gente sabe, né, que a região metropolitana também tem uma longa tradição nessas indústrias. Então, esse espaço industrial aqui, ele reflete o que a região metropolitana tem, assim, de uma forma geral. Aí, na figura seguinte, eu fiz um recorte, né? Eu fiz um recorte para aquelas indústrias que eu coloquei naquela tabela, né? Eu selecionei essas indústrias e aí, na rede, ficou destacado as ligações que elas têm entre elas. E o que eu percebi foi o seguinte, né? A gente começa aqui pela atividade de apoio, de extração, né? Extração de petróleo e gás natural. Elas são mais periféricas, né? Elas têm poucas ligações, elas são menos complexas e elas têm menos ligações com outras indústrias. Conforme
a gente vai aqui subindo produtos do refino do petróleo, fabricação de produtos e derivados, principalmente aqui a fabricação de produtos de petróleo e derivados, né, tem mais ligações e é mais complexo, está mais perto daquele hub que tem produtos mais complexos. Esses produtos mais complexos, assim, eletrônicos, fabricação de máquinas, equipamentos, essas indústrias, assim, né, que eu comentei lá no primeiro slide de resultados. E aí, essa seria a primeira geração, né, que a gente fala ali da indústria petrolífera, acrescentada à fabricação de máquinas e equipamentos, né, que eu acrescentei por minha conta, porque ela tem ligações muito fortes. Esses números pequenos aqui também, né, só comentar, esses números pequenos aqui, eles são números do grau de relacionamento entre essas indústrias. Por exemplo, o apoio, a atividade de apoio à extração de PIG e a extração de petróleo e gás tem um grau de relacionamento de 0,83, que seria 83%. É uma ligação muito forte, tá? Então, tem algumas ligações assim que são mais fracas aqui, se a gente, né, for analisar, e tem outras que são mais interessantes. Quanto mais forte e mais ligações, né, com outras indústrias mais complexas, mais interessantes para o adensamento da cadeia produtiva, não só petrolífera, como de vários outros setores. Aí eu fiz um recorte, por curiosidade também, né, na minha pesquisa, sobre a segunda geração, né, de indústrias relacionadas ao petróleo. E aí um detalhe é que apenas a fabricação de elastômero, desculpa, a região metropolitana, ela possui aquela vantagem o VC, né, a vantagem de concentração do emprego industrial, que está aqui em cima na setinha azul, o elastômero. As demais de segunda geração, a região metropolitana não possui essa vantagem de concentração. Então, a fabricação aqui de resinas termoplásticas, fabricação de resinas termofixas, fabricação de intermediários para plastificantes, tem uma complexidade alta, são relacionados a várias outras indústrias complexas, tem várias ligações, né? A gente diria, o Hausmann e o Dago, eles dizem que mostram a capacidade, né, produtiva, a capacidade para produzir essas indústrias, né, que elas estão relacionadas, seriam capacidades, né, que poderiam ser compartilhadas de alguma forma, né? Enfim, então, dessas 4 aqui indústrias que são de segunda geração, apenas a fabricação de elastômeros, a região metropolitana possui vantagem de concentração de atividade de emprego industrial. E qual que é o ponto? É que todas elas são mais complexas, todas elas, né, demandam... todas elas possuem mais encadeamentos, mais ligações entre outras indústrias e elas são mais complexas, o que geraria, né, transbordaria de uma forma positiva para o adensamento da cadeia produtiva da região metropolitana. E aí já vou concluir, né? Estou falando bastante aqui, não sei se eu passei meu tempo aqui. E aí, como conclusão, né, a gente percebe que a falta ou pouca participação de indústria de alta complexidade na região metropolitana, tá? Que contribui para aquele espaço um pouco vazio, como eu comentei, naquela área que é mais complexa. A extração de petróleo, e aqui entre parênteses eu coloquei o indicador de complexidade. A extração de petróleo, atividade de apoio de extração de petróleo, apresentam menor complexidade, menos conexões com outras indústrias, né, o que limita esses efeitos positivos. A fabricação de produtos do refino, fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de derivados, possuem uma complexidade média interessante e se conectam a mais indústrias, né? A fabricação de produtos petroquímicos básicos, ela tem uma complexidade alta, que é interessante, que é o que a gente deseja, né? Embora ela tenha poucas ligações, que tem a ver com a capacidade de... essas capacidades produtivas que a fabricação de produtos petroquímicos possui, né? Essa capacidade de...
compartilhar com outras indústrias essas competências, assim. E as indústrias de segunda geração, fabricação de elastômero, resinas termoplásticas, intermediários para plastificante, resinas termofixas, elas carecem, né, de desenvolvimento, pois a participação é muito menor, né, e são, aí tem uma média e alta complexidade, e elas dão continuidade, né, à cadeia produtiva, e tem essa oportunidade, né, de adensar a cadeia produtiva petrolífera, mas também com um efeito positivo para outras indústrias da região. Então, é isso. Se a Renata quiser comentar alguma coisa aqui que eu tenha esquecido. Não, só comentar que esse tipo de trabalho ele é interessante para a gente qualificar um pouco o debate, né? Se debateu principalmente quando a gente estava falando na época do Comperj, né? Houve todas aquelas idas e vindas, ia ser uma refinaria, depois deixou de ser refinaria, ia ser um polo, finalmente agora vai ser um polo de gás natural, né? E a gente observa que, por exemplo, complexo petroquímico, né, que talvez fosse uma interessante, né, da gente, enquanto gestor de política pública, defender, né, a localização de um complexo petroquímico, a gente observa que, primeiro, são empresas, né, que têm, né, como a Bianca falou, dependendo do que você está falando de petroquímica, né, quer dizer, você tem que separar o básico da segunda geração, né? E aí você vê que cada um tem um índice diferente, né? Então permite a gente qualificar no sentido de que, bom, talvez seja mais interessante, né? Principalmente no caso da petroquímica, né? A gente pensar em focar mais, né? Naquelas indústrias que têm complexidade maior e, ao mesmo tempo, né, se colocar, tem mais encadeamentos, né? Que a petroquímica básica, que era o que seria feito, inclusive, no Comperj inicialmente, né? A gente vê que não tem muita ligação, né? E além de não ter muita ligação, anteriormente, a Bianca também mostrou que tem pouco emprego, né? Gera relativamente poucos empregos, né? Então, pensar a industrialização da região metropolitana, né, passa por um diagnóstico mesmo das indústrias e da capacidade de encadeamento que essas indústrias têm com outras, né? E essa metodologia de complexidade permite que a gente faça isso de uma maneira mais precisa. Comentar também, só comentar, né, as limitações do trabalho, né? A gente avaliou em nível de classe, e aí a gente poderia ampliar isso para subclasse e também inserir setores do setor de serviço, indústrias do setor de serviço, vou colocar dessa forma aqui, porque também a gente acaba tendo um panorama bem reduzido por causa disso, né? Também tem as limitações da própria metodologia, né? Mas deixar claro que é só mais uma peça, assim, para esse debate, né? Uma forma também de enxergar, eu particularmente acho interessante esse gráfico, essa rede, porque na minha concepção ela dá uma visão como se fosse um retrato da estrutura produtiva da região do Médio Paraíba. Desculpa, a região metropolitana do Rio. Tem do Sul Fluminense também, tem do Noroeste, do Norte e tal. Fiz de todos eles, estão na minha tese. Mas e na minha tese, se eu não me engano, eu acho que nesse artigo também, eu cito o Kuhn, quando ele fala da estrutura produtiva oca, né, que falta, né, que não é completo, né, essa estrutura produtiva. Então, quando eu fiz essa análise e os resultados foram esses, né, dá para a gente enxergar isso assim de uma forma mais clara. Maravilha, obrigado. Vou passar logo para o Daniel, né? Guardar aqui as questões que a gente pode conversar sobre o trabalho para o final. Daniel, você está conseguindo falar?
Eu acho que sim. Estou vendo? Maravilha, Né? estamos Tá. sim. Então, Daniel, pode começar a sua apresentação. A gente trabalha aí 20 a 30 minutos, como foi a da Bianca e da Renata, tá bom? Tá. Eu posso compartilhar uma tela, né? Normal. Pode. Tá, eu vou tentar aqui.